Fala galera, se liga só, o vídeo de hoje é interessante e vai render debate, porque é o seguinte, ó, como seria um Naruto racional, sem discurso no jutsu? Ou seja, como seria um Naruto se ele não tivesse o discurso no jutsu, se ele não fosse do jeitão que ele é, pra cima, sempre feliz, querendo ser Hokage? Como seria um Naruto se levasse a vida um pouco mais do jeito que ela é mesmo? Certo? Bora ver, já vou deixar o like, esse vídeo aqui é do canal Denzetsu, muito bom, tá bom? Então, bora pro play que eu tô muito afim de saber como que seria um Naruto racional e quero saber a sua opinião também. O que poderia ter acontecido na história se o nosso protagonista Naruto não fosse assim tão impulsivo? Afinal, mudar isso seria mudar o que o personagem é. Esse protagonista clássico que quer sempre ajudar os outros. Fica sempre sorrindo e sempre faz e depois pensa. Então o que vamos fazer é inverter isso. Transformar ele em um protagonista que pensa primeiro e depois faz. Ou seja, o Naruto, a maior parada assim do Naruto é que ele segue o coração dele de maluco, tá ligado? Isso é um ponto bom. Aqui a gente tá falando do Naruto que segue primeiro, ó, a mente. Isso não é um ponto muito bom, será? Vamos ver. Que afinal, o Naruto se tornou quem é no canone porque cresceu isolado, sempre querendo chamar atenção, sempre tentando ser visto. Por isso que ele era brincalhão, e por isso que ele vandalizava a vila, e por isso fazia questão de ser o engraçado da turma. Era só medo de ser rejeitado, mas o Naruto dessa história não vai seguir esse caminho. Ele teria aceito a solidão e aceitado viver dessa forma isolada. E, em vez de lutar contra isso, aprende a viver ignorando o que os outros pensam. Ele teria abandonado o sonho de ser Hokage, porque ele percebe que esse desejo só existia para chamar atenção. E no lugar disso, teria aparecido o sonho e o objetivo de descobrir quem eram seus pais e por que a vila o odiava sem nenhum motivo. Como nem mesmo Hiruzen revelaria essa verdade, o Naruto entende que só existe um caminho, o poder. Não, essa cena aqui, galera, Nem mesmo o Hiruzen é uma das piores pessoas de anime que eu já vi na vida. Mano, tipo assim, aqui o Hiruzen só não é mais cruel do que aquele cara do Fullmetal Alchemist lá, que faz o bagulho com o cachorro lá, sei lá, tá ligado? Acho que a filha dele, um bagulho assim. Mano, sem maldade, aqui o Hiruzen é ridículo. Hiruzen revela O Naruto pergunta claramente, pô, quem são meus pais? Pá, não sei o que, o Hiruzen fala. Eu já falei que não vamos falar sobre isso. Vira as costas e vai embora, velho. Insosso, como diz o Zé Renato. essa verdade, o Naruto entende que só existe um caminho, o poder. Poder suficiente para investigar o que ele quer por conta própria. Isso significa estudar, treinar e se tornar, no mínimo, um Jounin. Ele teria aproveitado ao máximo sua resistência física e regeneração, focando principalmente no Taijutsu, porque ele pode treinar por horas sem se preocupar tanto com o próprio corpo. Verdade. Afinal, se ele tem Taijutsu esquece. um ponto forte, ele vai levar isso ao extremo, até que seus defeitos pareçam não existir. E o maior desses defeitos é o seu controle de chakra. Como ele tem uma reserva absurda de chakra, mas o controle inicial péssimo, ele sempre teve dificuldade de fazer jutsus básicos. Então ele faz o óbvio. Ele começa treinando o controle antes de tentar qualquer coisa avançada. Seguindo assim. Ah, mas era isso que o... Como é o nome daquele sensei lerdão lá que usa óculos, o Tokubetsu Jonin, que treina ele, que o Kakashi dá pra ele treinar antes do Jiraiya chegar? Ebisu? É isso que o Ebisu queria treinar ele, pô. Sim, o Conselho do Iruka, onde ele pratica a técnica da folha na testa até fazer seu controle de chakra deixe de ser um problema no futuro. Afinal, para aproveitar essa quantia de chakra, ele teria que aprender ninjutsu. É o lógico. E por não ser mais problemático, o Naruto conseguiria fazer amizade com certos personagens desde o início. Ah, não sei, tinha muito preconceito. Acho que com o Shikamaru daria. Principalmente com o Shikamaru e o Choji. Afinal, eles nunca tiveram preconceito contra ele. Seria até legal ver isso acontecendo, porque o Naruto até mesmo jogaria aquele xadrez japonês deles com o Shikamaru. Ele perderia toda vez, mas pelo menos melhoraria a estratégia dele. O Naruto também não teria qualquer tipo de interesse pela Sakura. O áudio melhorou, né? Tava ruim mesmo antes, senhor? Isso não existia. E o maior desses é ver isso acontecendo, porque o Naruto até mesmo jogaria aquele xadrez japonês deles com o Shikamaru. Ele perderia toda vez, mas pelo menos melhoraria a estratégia dele. O Naruto também não teria qualquer tipo de interesse pela Sakura. Carai, paizão, o áudio tava cagado do amigo aí, mas agora arrumou. Pra ele, ela é apenas mais uma das fãs do Sasuke. O mesmo se aplica mais ou Não, ele já ia cagar pra Sakura, pro Sasuke. A lista de pessoas pra quem ele ia cagar é gigante. A Sakura já seria a primeira, depois o Sasuke. menos com o próprio Sasuke. O Naruto não o veria mais como um rival, mas como uma referência do quão forte ele quer ser desde o início. Os dois até mesmo começariam com estilos diferentes, sendo o oposto um do outro. O Sasuke seria muito mais técnico e refinado, enquanto o Naruto lutaria para vencer, com um estilo sujo que combina perfeitamente com o ninja.
No exame Genin, naquele teste final da academia, o Naruto passaria de primeira. Ele nunca tentou sair da academia mais cedo, porque sabia que não estava pronto e que isso só atrapalharia ele. Mas ainda assim, o Mizuki tenta manipular ele para roubar o pergaminho proibido. E aí, o que ele faria em questão do Mizuki? E o Naruto, ele aceita. Afinal, por que não pegar alguns jutsus de rank alto quando você pode colocar toda a culpa em um traidor como Mizuki? O Naruto até mesmo saberia que ele estava o enganando, então ele iria enganar ele também. Como nunca foi revelado o que existe dentro daquele pergaminho, O Jutsu Multiclones das Sombras, pô. o mais lógico é que ali estivesse as técnicas do Tobirama, e isso inclui Hiraishin. Ou seja, o Naruto não só aprenderia os clones das sombras, mas também todo o conceito por trás do Hiraishin. Ele não conseguiria usar esse jutsu naquele momento, porque ele ainda precisa do conhecimento em Fujutsu. Mas ele teria a base para depois fazer isso. Ainda assim, isso não impediria o Naruto de espancar o Mizuki. No teste dos sinos, o Naruto teria sim descoberto o motivo por trás daquele teste. Não totalmente, mas sabia que não iria ser só 2 deles que iriam passar. Afinal, os times de Konoha sempre tinham 3 membros, com exceção do Sensei. Então não havia motivos para mudar isso agora. Assim, o que deveria ter sido cada um por si atrás do sino, só para no final eles conseguirem passar por sorte, aqui o Naruto teria feito os outros 2 perceberem isso para que consigam passar no exame, assim mostrando um trabalho em equipe o suficiente para que o Kakashi passe eles do teste sem problemas. O mesmo se aplicaria no arco dos Zabuza. O Naruto teria sido aquele que teria mais ajudado a todos, usando seus clones para enganar todo mundo e contra-atacar os inimigos. Porque, afinal, com o domínio sobre os clones das sombras, um estilo de luta realmente sujo, ele não seria só um tanque de energia, mas seria aquele que faria qualquer estratégia que tentassem fazer dar certo. Então, É verdade, né? O Naruto, ele não luta muito em equipe, se for parar pra ver, né? Ele meio que sustenta a neurose só pra ele, né? Tipo, vai pra cima toda hora com clone e só em cima dele. Se ele usasse mais em equipe, talvez seria mais efetivo. Aqui ele tá falando Naruto que não é o Naruto, né? Tipo, um Naruto mais... Não maldoso, mas... Tipo, mais frio, tá ligado? assim, essa primeira luta seria um domínio pro Naruto, que teria sacrificado os clones dele sem pensar para ajudar o Kakashi até o momento em que o Haku chegasse. Mas já no segundo confronto na ponte, o Naruto notaria como Zabuza usa o nevoeiro para esconder os movimentos dele. E em vez de atacar impulsivamente, ele usaria os clones para enviá-los como iscas para forçar o inimigo a revelar onde ele estava. É, o primeiro clone que morrer é onde os Zabuza tá. Isso acabaria poupando energia de todo mundo e evitaria qualquer ataque desprevenido. Basicamente então, o Naruto e o Sasuke em algum momento teriam pressionado o Haku a um ponto onde ele não conseguiria mais atacar e seria forçado a desfazer o jutsu dele, porque senão ele ficaria sem chakra nenhum. E o que seria o clímax da luta? Seria uma luta pura, até o Naruto começar a usar pela primeira vez um pouco do chakra da Kurama. Isso aconteceria antes mesmo do Sasuke cair. No final, os Zabuza e o Haku perderiam por serem pressionados por esse time, com o final não sendo triste com a morte dos vilões, mas sim um alívio depois de passar por um momento de quase morte. E com o arco dos Zabuza resolvido de forma eficiente, sem perdas ou dramas, o time 7 voltaria para Konoha. O Naruto, no pouco tempo que teria, usaria isso para refinar o que aprendeu, inclusive o chakra da Kurama. Então o segredo do Naruto desde o início era controle de chakra. Será que foi por isso que o Orochimaru ferrou com o sistema de chakra do Naruto lá no clássico? Porque se você for parar pra ver, o Naruto nem precisava, tipo assim... Naruto nunca precisou de muitos jutsus de fato. O que ele sempre precisou foi de um controle melhor de chakra. Porque esse controle melhor de chakra sempre fez com que ele evoluísse as próprias técnicas, tá ligado? Isso você pode ver no decorrer dos episódios. Então, desde esse começo, ele já teria sim tido um contato direto com a Nove Caudas. Apesar de ter sido a primeira vez que se encontram, o Naruto não teria ficado com raiva ou assustado com a Kyuubi. Ele, na verdade, teria visto ela como apenas um ser onde ele conseguiria informações. E uma fonte de energia, né? Afinal, uma bicho que viveu durante, no mínimo, 100 anos e que nesse tempo foi selada pelo quarto Hokage, teria algumas boas informações. Além disso, o Naruto começaria a estudar o Funjutsu básico. Afinal, a capacidade de se teleportar é absurda demais para ser ignorada. Ao mesmo tempo... Eu vou falar pra vocês. Tá aí uma parada que pouca gente fala, só que eu não queria Hiraishin no Naruto, não. Eu acho que o estilo de luta dele com clones já é bem legal, tá ligado? Eu acho desnecessário o Hiraishin no Naruto. Inclusive, comenta aí. Vocês queriam que o Naruto dominasse o Hiraishin? Na Quarta Guerra Ninja foi por um triz que ele não dominou. Mas eu acho que, tipo assim, Hiraishin é uma técnica assinatura do Minato, Kagebushi é uma técnica assinatura do Naruto, tá ligado? Uma coisa não conecta na outra. Tanto que o Boruto, hoje, o Boruto no Boruto clássico, usava mais clones. Hoje no True Blue Vortex, ele não usa tanto clone e tem o Hiraishin, tá ligado? Então, tipo assim, o Boruto ter o Hiraishin do Minato é maneiro. Eu acho que o Naruto não precisava ter, não. Eu gosto do estilo de luta com clones, é mais autêntico. Tipo, pro lado do Naruto, tá ligado?
Ele continua treinando com o próprio time. Com os clones, o Naruto consegue treinar junto com a Sakura e o Sasuke, garantindo que todos tenham sua cota de treinamento. Mas, principalmente, absorvendo a experiência de lutar repetidas vezes contra o Sasuke. No fim, é um ganha-ganha, só que muito mais pro lado do Naruto. Isso já seria mais do que o suficiente para o Kakashi recomendar o time 7 para o exame Chunin. E a partir daí, grande parte das coisas acontece da mesma forma. O time 7 passa pelo primeiro teste sem dificuldades. Mas esse Naruto aí fica na merda. O Naruto, sendo Naruto ou não, ele vai ficar na merda na prova, porque qualquer versão do Naruto não estudou pra prova, pô. Agora, na Floresta da Morte, o encontro com Orochimaru ainda acontece, e o resultado é o mesmo. Aí eu pergunto, se o encontro com o Orochimaru acontece, o Orochimaru vai ferrar o sistema de chakra do Naruto. E aí? Como que volta? Eles perdem. O Sasuke continua recebendo a marca da maldição, mas a diferença está no Naruto. Aqui, ele não usa o chakra da Kurama, ele não precisa disso para perder. O que o Naruto faz é outra coisa. Ele cria uma barragem de clones das sombras, usando as bombas para tentar ferir o Orochimaru. E bem, ao não mostrar nenhum traço da 9 caudas, o Orochimaru não vê motivo para mexer no selo do Naruto. E depois desse caos, ele teria notado a mudança no comportamento do Sasuke logo após o confronto. E na visão dele, deixando o companheiro se forçar quando não está em condições de lutar, não é uma escolha lógica. Não, aí você tá falando do Naruto gênio, entendi. Tipo, o Naruto Itachi, o Naruto com a mentalidade do Itachi, o Naruto com a mentalidade do Minato, tá ligado? Entendi. Por causa disso, a equipe 7 acabou formando uma trégua temporária com o time do Shikamaru, logo depois do Sasuke derrotar a equipe do Son. E isso só traz vantagens. O Naruto, o Shikamaru e o Choji se conhecem desde pequenos, então não existe um risco de traição ali. Então para os 6 ali, isso reduz esforço, risco e desgaste. Então era só eles atravessarem a Floresta da Morte com mais calma, sem novos problemas, depois de conseguir o pergaminho que precisavam. No fim das contas, as lutas das preliminares acontecem do mesmo jeito, e terminam da mesma forma. Não há nada que mude de maneira drástica nesse ponto. Só uma coisa, eu acho que esse Naruto mais inteligente não ganharia do Kiba peidando, né? Acho que ele arrumaria um jeito mais Com uma sagaz. única exceção. Aqui, a luta do Naruto contra o Gaara acontece já nessa fase final. Enquanto isso, o Sasuke e o Neji teriam que lutar um contra o outro. Mas vamos pouco a pouco, porque isso muda o tom das coisas. Bem melhor. O Naruto não está ali no exame para provar nada para ninguém, só para avançar no seu objetivo de ganhar poder e respostas. Então, como seria o Naruto que estaria lutando contra o Gaara e não o Sasuke, quem treinaria o Naruto aqui seria o Kakashi. Ou seja, não teria um encontro entre o Jiraiya e o Naruto, pelo Aí menos é nessa parte aqui. Aí é ruim. E isso faz algum sentido. No original, o Sasuke treina com o Kakashi porque precisa, literalmente, não morrer contra o Gaara. Mas aqui, como é o Naruto quem vai enfrentá-lo, o Kakashi teria tomado conta dele. Afinal, esse Naruto já tem base de tudo, e até um pouco mais do que tinha no original. E temos um detalhe importante aqui. Como o Naruto e o Sasuke estão agora no mesmo nível, o Kakashi consegue treinar os dois ao mesmo tempo. Afinal, o que eles Pô, mais loucura pra vocês verem como que o Kakashi é um ninja completo, mano. O Kakashi ensinou pro Sasuke o estilo raio, né? Porque os dois tinham a mesma afinidade de chakra. Sem tirar que o Kakashi também tem Sharingan, então dá pra auxiliar o Sasuke ali no uso do Sharingan. O Kakashi tem o elemento fogo, ele domina o elemento fogo, então pode auxiliar o Sasuke nisso. Ou seja, o Kakashi originalmente pode auxiliar o Sasuke em qualquer técnica que o Sasuke vai aprender desse tamanho aí. Porém, aí se fala, por isso que ele ajudou o Sasuke, não o Naruto. Mas o Kakashi também poderia ajudar o Naruto com várias técnicas. Porque o Kakashi tem o Kagebushin, tem o Multiclones das Sombras, o Kakashi tem o Rasengan, tá ligado? Então o Kakashi tem os Jutsu base do Sasuke, que é o Sharingan e o Chidori, e tem os Jutsu base do Naruto, que é o Clones das Sombras e o Rasengan. Tá ligado? Então o Kakashi poderia treinar os dois no ápice, mano, se quisesse. Tipo assim, se tivesse como, tá ligado? Teoricamente, de primeira instância, não precisaria de fato do Jiraiya, tá ligado? Aí o Jiraiya entraria na parte de ensinar o Naruto a fazer técnica de invocação, ensinar o Naruto a... Controle de chakra também o Kakashi poderia ensinar. O Jiraiya talvez ensinaria a invocação e auxiliaria no modo sábio. Mas, mano, só o Kakashi já dá pra treinar o Naruto e o Sasuke até o talo, tá ligado? mais precisavam era de condicionamento físico. A Sakura, por outro lado, depois do empate dela com a Ino, o Kakashi faria ela focar no ninjutsu médico e genjutsu, algo que ela já demonstrava interesse e tinha talento. Enquanto O Kakashi também poderia ajudar a Sakura, pelo menos nesse aspecto. isso, o Sasuke ganharia tempo para aprender o Chidori, e o Naruto focaria no físico dele e em aprimorar tudo aquilo que ele já tinha. E aqui, sabendo que o adversário do Sasuke seria o Neji, o Naruto daria um jeito de convencer a Hinata a ajudar em algo. Só para ela mostrar Maneiro. E sem tirar que ia estreitar o laço. ao Sasuke o estilo de luta dos Hyugas.
E com o Sharingan dele, o Sasuke se acostumaria com aquilo. Mas esse treinamento do Naruto não seria sobre ficar mais forte no geral. Seria um plano anti-Gaara. O Kakashi montaria todo o treino levando em conta as forças do Naruto e, principalmente, as forças e fraquezas do Gaara. Porque se tem uma coisa que o Naruto sabe fazer bem, é se adaptar ao adversário. Ou seja, o foco seria neutralizar um Jinchuriki usando isso. Além disso, o treinamento físico dele seria exaustivo. Seria basicamente o mesmo processo que o Sasuke passou para alcançar a velocidade do Lee. A diferença é que o Naruto não copiaria o estilo dele, ele focaria só no físico. Então o resultado disso seria um Naruto com a velocidade do Lee, mas adaptado ao próprio jeito de lutar. E é aqui que entra uma camada extra. O Kakashi decide ensinar ao Naruto o primeiro portão dos 8 portões. Afinal, ele já conhece essa técnica e já abriu o primeiro portão antes. E seria bom ensinar isso pro Naruto porque, além de um físico absurdo, ele tem uma... Pô, mas aí o Naruto, quando ele Naruto começa a acessar o chakra de Kurama, não é a abertura de um portão, praticamente? Não literalmente, eu sei, mas, pô, não é o mesmo tanto de poder? resistência boa e uma regeneração graças a Kurama. Então isso acabaria sendo perfeito para ele. E como o primeiro portão apenas remove os limitadores naturais do corpo, ele funciona basicamente como um amplificador perfeito contra alguém como Gaara. E seria exatamente isso que o Naruto aprenderia nesse período. O confronto entre o Sasuke e o Neji é um duelo de prodígios no mesmo nível, guiados pela genialidade deles que foram formadas através... Inclusive, comenta aí, quem vocês acham que ganha entre Sasuke e Neji? O Neji tem recurso pra ganhar do Sasuke, só que esse Sasuke aí tá muito overpower e tem um leque maior de jutsus. Eu torceria pro Sasuke, mas não acharia nenhum absurdo se o Neji ganhasse. Comenta aí sua opinião. do esforço. Com o Sasuke entendendo melhor o estilo do Hyuga, ele apostaria em acabar com a luta o quanto antes, ao pressionar o Neji desde o início, usando seu chakra elétrico em combate corpo a corpo, transformando a luta em uma prova de resistência que ele vence por pouco. Com isso resolvido, o foco vai para a verdadeira luta, Naruto contra o Gaara. O Naruto faz o básico da forma mais eficiente. Ele usa os clones para entender completamente o estilo de luta do Gaara e encontrar o momento certo para atacar. E quando ele encontra essa abertura, ele vai com tudo. O Naruto abre o primeiro portão e parte para cima, pressionando assim o Gaara. E o mais importante, ele nem chega a acordar para isso. O Naruto enfrenta o Gaara de frente e sem medo, e isso acaba fazendo o Gaara questionar a própria loucura. Ele sempre acreditou que o medo e a violência era o que definiu sua existência. Mas diante de alguém que o derrota sem demonstrar nada disso, essa ideia dele começa a quebrar. E essa é a grande mudança. No E a invocação não vai ter, não? canone, a luta é bem mais emocional, cheia de sentido sobre solidão. Mas esse Naruto já aceitou o próprio isolamento que ele teve antes, diferente do Gaara, que não aceitou. Então o Naruto ia quebrar o Gaara, pô, não ia converter o Gaara, tá ligado? Ele apenas vê o Gaara como uma ameaça e não um espelho. E a luta termina ali. O Naruto acaba com isso usando o chakra da 9 caudas apenas para finalizar. Isso faz o Gaara deixar de ser uma peça viável para o plano do Orochimaru. E tudo isso acontece antes do sinal da invasão. E os exames continuam estando em andamento. O Kabuto e o Orochimaru não deram a ordem. E quando as finais terminavam, a invasão de Konoha e Suna acontece. Mas sem um Gaara envolvido. O Hiruzen ainda luta contra o Orochimaru e acaba morrendo. Porém, Konoha sofre menos baixas. O Naruto usa seus clones para evacuar o maior número de pessoas possíveis, e o Gaara acaba fugindo junto com seus irmãos, abandonando completamente a invasão como um erro desde o início. E o Orochimaru... Loucura esses caras fugir, né? Não, na moral, o Gaara, o trio da areia e o quarteto do som junto com o Orochimaru conseguirem fugir é sacanagem. É sacanagem, pô. Fugir assim... tranquilão, é maluquice. também consegue escapar. E aqui vem outra grande diferença. Não é só o Shikamaru que se torna Chunin, mas sim também o Naruto e o Sasuke. Os três demonstraram exatamente o que define um Chunin, E se duvidar, o Neji também merecia. que é ter a capacidade de liderança, trabalho em equipe, tomar de decisão sob pressão, adaptação rápida e, claro, competência em combate. Eles tinham literalmente tudo para isso. E após o funeral do Hiruzen, Konoha viveria o luto, mas o Naruto não ficaria parado. Ele sabe que o mundo não para por causa da dor. Ainda assim, ele queria vingança contra o Orochimaru, focando ainda mais no próprio crescimento, dando assim mais foco no Fuinjutsu e no Hirashin. Isso até se encontrar com Jiraiya, que ao vê-lo testar a técnica do antigo discípulo dele, veria o Minato no Naruto e decide treiná-lo, começando pelo Rasengan, levando o Naruto consigo na busca pela Tsunade, onde ele acaba dominando. Essa ideia eu não gostei muito não, do Hiraishi no Naruto. O que vocês acham? Vocês acham que o Naruto deveria ter o Hiraishi ou não? Comentem aí. Comentem aí técnicas que vocês queriam que o Naruto tivesse e também técnicas que vocês queriam que o Naruto não tivesse. Que nem sabe algumas técnicas que eu queria que o Naruto tivesse? Eu queria que o Naruto tivesse alguns ninjutsus de vento, mano.
alguns ninjutsus básicos do estilo vento, eu acho que faria sentido o Naruto ter, tá ligado? Esse jutsu muito mais rápido que no Kanone. Ele também teria aprofundado ainda mais nos selos e avança o suficiente no Hirashin com a ajuda dos clones para fazer isso ser útil nas lutas, mesmo que não seja perfeito ainda. E quando tem o confronto com Orochimaru e o Kabuto, a luta não se torna equilibrada, mas também não termina com o Naruto quase morto. Com o que ele já desenvolveu, um Rasengan bem encaixado é suficiente para derrotar o Kabuto e deixar o Jiraiya e a Tsunade cuidarem do resto. Mesmo com tudo dando quase certo, o Sasuke ainda iria embora da vila. Não por inveja do Naruto nem por ódio a Konoha. O motivo é que ele quer poder rápido, Mais poder, e isso seria o melhor se ele fosse com Orochimaru. Com isso, a missão de resgate começa, e os líderes da equipe seriam, obviamente, o Naruto e o Shikamaru. Na missão de resgate ao Sasuke, tinha que trocar o Kiba pelo Shino, mas tudo bem. Porque os dois são chunins. E a conversa da Sakura com o Naruto também acontece, mas não muda o rumo das coisas. Ele não faz promessas dessa vez. Prometer algo que talvez não consiga cumprir não faz parte de quem ele é, o que torna os confrontos contra o Quarteto do Som mais rápidos e seguro para a maioria, com o Naruto usando seus clones para apoiar o Choji contra o Jirobo, sendo ele também o principal motivo do plano de derrotar o Kidomaru dar certo bem cedo, antes que o Neji lute sozinho. Ele também garante uma vitória quase que instantânea contra o Sakon e o Kon, que serão acertados por um Rasengan completo, com o resto do time ajudando para isso funcionar. E o único obstáculo depois disso seria a Tayuya. Não, calma, não seria tão fácil assim, a gente tá falando do Quarteto do Som. Na época do Quarteto do Som, os Genin se ferraram, pô. Todos os Genin se ferrou firme. Que o Shikamaru e o Kiba, que não teria caído na ravina com o Akamaru, conseguiriam derrotar ela. Enquanto isso, com o Kimimaro que teria aparecido, o Naruto seria forçado a usar o primeiro portão para lutar contra ele, ao lado do Neji. Mas o Sasuke sairia da caixa e iria embora, dando tempo assim pro Lee chegar e deixar o Naruto ir atrás do Uchiha, enquanto ele mesmo ficaria com o Neji para lutar contra o Kimimaro. Mas o Lee nem aguentou contra o Kimimaro. Com a dupla vencendo por pouco. Não, randomizaram o Quarteto do Som aqui, hein? Aqui o Quarteto do Som ficou na merda e eles são bem mais fortes do que as ideias aí. Já no Vale do Fim, o Naruto alcança o Sasuke e luta contra ele, sem qualquer tipo de discurso, o vendo apenas como uma ameaça e alguém que ele deveria levar de volta. Ele até mesmo usaria teleportes curtos com o Hirashin básico dele e usaria o chakra da Kurama para pressioná-lo. Apesar disso, o Naruto teria deixado o Sasuke ir embora. Ele não se importa se o Sasuke vai atrás do Orochimaru, ele mesmo pretende fazer o mesmo, por outros motivos. Agora, se o Sasuke sobreviver, ótimo. Agora, se ele morrer, foi uma escolha dele. E assim, o arco clássico termina, com Konoha se reconstruindo sob a liderança da Tsunade. Tem que fazer logo mal, não acabou ainda não, O Naruto mas e o Shikamaru tem que fazer um do Shippuden, hein? frustrados por terem quase perdido dois companheiros. Eles sabem que o mundo ninja não para, então eles não podem parar. Da mesma forma, o Jiraiya leva o Naruto para uma viagem de treinamento, e ele aceita sem hesitar. É melhor do que ficar preso à vila fazendo missões comuns. E quando voltasse, ele seria um Naruto de elite. O Naruto teria dominado completamente o Hirashin e aprende a usar uma parcela do chakra da Kurama sem perder o controle. Isso porque ele teria formado uma parceria com ela. Não uma amizade, mas eles se entenderiam. Ao ponto que, no meio da conversa entre eles, a Kurama falaria pro Naruto quem eram seus pais. E ao retornar a Konoha, ele encontra a Sakura mais forte, ainda tendo treinado com a Tsunade, mas também colocado Genjutsu no estilo de luta dela, até amadurecido sem depender de promessas. O que, com tudo isso, muda o resgate do Gaara. Mas aqui tem um ponto também, que eu queria até saber de vocês. A Sakura era boa com Genjutsu, certo? Mas ela não era boa em aplicar Genjutsu. Ela era boa em sair de Genjutsu, não é? Porque a Sakura nunca aplicou Genjutsu nenhum, mas já saiu bem de alguns Genjutsus. Ou será que você ser bom em aplicar te deixa bom em sair? Fica aí a questão. Porque, tipo assim, se fosse pra Sakura ser boa em aplicar Genjutsu, era mais fácil dar mais destaque pra Kurenai, pô. Que era uma Jonin especialista nisso. Já que o Naruto e o Kakashi conseguem encurralar o Deidara, com o Naruto usando o chakra da Kurama para forçá-la a desacelerar e o Kakashi terminando isso usando o Kamui para feri-lo e impedir sua fuga. E apesar da derrota de dois membros da Akatsuki, a Shio ainda se sacrifica para trazer o Gaara de volta à vida. Agora, no que seria o encontro do Naruto com o Sasuke, as coisas não seriam tão básicas assim. O Sasuke, por sinal, não parece intocável, mas isso não é porque ele está mais fraco. Se os dois resolvessem lutar, seria só os dois ali no meio, já que o Naruto não enxerga o Sasuke como um irmão. Pro Naruto, ele é apenas um cara que tem chance de mudar depois de se vingar. E é isso, o verdadeiro alvo sempre foi o Orochimaru. Apesar que a luta deles nem mesmo chega até um final, o próprio Orochimaru interrompe tudo e leva o Sasuke embora. E mesmo que eles não tenham conseguido fazer nada, o time 7 ainda não sairia perdendo. Antes de tudo acabar, o Naruto deixa um selo do Hirashin marcado no Sasuke, e essa marca não some fácil. Ela só sairia com algo extremo, como arrancar aquela parte marcada. Depois do Sasuke matar o Orochimaru e formar a equipe Hebi, o Sasuke tem a mesma trajetória, com exceção da luta contra o Deidara, que estaria morto. Assim, sua luta contra o Itachi teria acontecido mais cedo. E nesse mesmo período, o time 7 acaba se encontrando com Tobi durante a caçada ao Itachi, e ficam com ele até o final da luta do Sasuke com o Itachi. Nesse dia aí, se o Naruto tem Hiraishi, ele ia conseguir lidar com o Tobi.
E seria nesse momento que o Naruto teria usado o selo que ele marcou no Sasuke antes, chegando quase que ao mesmo tempo que o Tobi. Assim, ele pega o corpo desacordado do Uchiha e desaparece logo em seguida. Assim, o Naruto finalmente E o corpo do Itachi? consegue trazer o Sasuke de volta. Não da forma ideal, como ele queria, mas ele consegue. Então, de volta a Konoha, o Sasuke acorda e começa a processar a morte do Itachi. E o Naruto, ele faz o mínimo. Ele apenas oferece ajuda a alguém que ele ainda pode chamar de amigo. E depois de um tempo de conversa, o Sasuke decidiria ficar na vila. Afinal, ele já tinha completado sua missão, e agora ele poderia fazer o que quiser. E até traz a Reb junto. E mesmo sendo um renegado, ainda assim, é complicado deixar alguém como ele preso. E com isso resolvido, Akatsuki acelera seus planos. O Naruto, agora Nossa, mas se a Akatsuki vai pra Konoha pra tentar pegar o Naruto com o Sasuke em Konoha, ferrou. Nossa, ia ser da hora, hein? o Jounin, é enviado ao Monte Myoboku, e ele tem que ficar forte o suficiente para enfrentar o Pain. O treinamento até que funcionaria mais, com o Naruto dominando o modo sábio e recebendo ajuda da Kurama. A Nove Caudas teria percebido que ele era diferente dos outros Jinchurikis e decide testar o Naruto ali mesmo numa luta, e ele acaba passando. Quando a invasão do Pain começa, o Naruto já está mais do que pronto. Ele chega mais cedo e a vila sofre menos destruição. No fim, o Naruto derrota os Pains, combinando o modo sábio com o chakra da Kurama, e como a Kurama absorveria chakra natural para ele, isso significa mais clones para ele usar. Quando finalmente chega até o Nagato depois de toda a luta, não há algum tipo de discurso longo. O Naruto sabe que pode matá-lo a qualquer momento, mas o que ele quer não Esse Naruto não tem discurso, não. Já era pra ter matado. é uma redenção, é tentar entender ele. Afinal, entender o inimigo é a melhor forma de evitar que algo assim aconteça de novo. Mas há coisas que não têm justificativa aceitável. O Naruto ele acaba escutando e percebe que não consegue entender. Pelo Então menos matou. não agora. Então ele encerra aquilo ali mesmo. E depois disso, a quarta guerra ninja explode, quando o Obito e Madara colocam seus planos em movimento, revivendo assim o 10 Caudas a partir das Bijus. Mas o que teria acontecido é que o Obito não teria durado muito, e com a queda dele, o rumo da guerra muda. Assim, o verdadeiro centro do conflito passa a ser o Madara, E o Kabuto? agora controlando o 10 Caudas sozinho. É nesse ponto que o Sasuke toma uma decisão por necessidade. Ele traz o Orochimaru de volta usando a Anko e o Kabuto, com o objetivo de trazer o Hokage de volta com o Edo Tensei. Quando o Hashirama enfrenta o Madara, ele consegue prender ele, e é nesse intervalo que o Naruto entra. Ele usa um selo especial diretamente e principalmente para o Madara, e por garantia o selamento é reforçado com o selamento do Shukaku. E o Suzano perfeito do Madara? Com a guerra terminando ali, o Naruto depois disso acaba não se tornando o Hokage naquele momento, porque ele não precisa e nem quer. Ele já tinha conseguido tudo que queria, e no fim de tudo, o mundo de Naruto não mudou. As guerras ainda acontecem e vão acontecer, os vilões ainda surgirão e as perdas vão acontecer. O que realmente mudou é como o Naruto reagiu a tudo isso. Teve coisas que ele não conseguiu salvar, e teve ideias que ele não seguiu. Enquanto o Naruto no canone cresceu tentando ser aceito e sendo aceito, esse Naruto não corre atrás desse mesmo amor. Ao aceitar a solidão cedo, ele deixa de ser controlado por ela, e E ele ia ser muito mais amado se ele aceitasse a solidão antes. cada decisão acaba vindo Eu diretamente acho, né? do controle sobre ele mesmo. Ele pensa antes de agir, age para minimizar perdas e aceita as consequências. Por isso que tudo que ele aprende existe porque é eficiente. Os vilões acabam perdendo mais rápido, não porque são fracos, mas porque esse Naruto só pensa em derrotá-los. Ele não busca a redenção dos outros. Como o arco dele nunca foi sobre reconhecimento, ele termina com a resposta que ele quis. Ele ainda vai ter sua vida com a Hinata e essas coisas, tendo filhos e tudo. Mas no final, é isso. Ele vai continuar vivendo sua vida. Seja lutando contra o Tsuki, seja se tornando um vilão depois, seja ele se tornando um tirano ou qualquer coisa. O mundo continua girando e ele segue em frente. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo. Bom, tá? Bom, deixa eu falar pra vocês. Caraca, esse finalizou rapidão. Mas o quê? Maneirinho, mano, maneirinho. Só que a única coisa que eu não gostei aqui foi do Naruto ter aprendido o Hiraishin. Pra mim, eu acho que o Naruto nunca precisou de Hiraishin, tá ligado? E eu quero saber a sua opinião. Tu queria ver o Naruto com o Hiraishin? Essa é uma questão muito válida a se debater, sabia? Papo reto, comenta aí se você queria ou não ver o Naruto com o Hiraishin, ok? Gostei do vídeo, achei interessante. É sempre bom esse lado lúdico da obra, tentar entender outros pontos de vista, tentar entender como a história se construiria com outros meios, mas eu quero saber sua opinião, então comenta aí. Durante o vídeo eu fiz vários comentários que eu deixei em aberto para você trazer a sua opinião, então essa é a hora de você deixar seu comentário aí na aba dos comentários, tá? Lembrando também que, ó, vamos bater 300 mil inscritos aqui no Camus Play, deixa aí a sua inscrição ativando o sininho, se inscreva também no meu canal principal Radar Anime, certo? Me siga lá no Insta, @Gustavo_Camus com K e com Z, e também eu vou deixar o vídeo original do parceiro Denzetsu aqui na descrição, ok? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu gostei, achei lúdico. Até a próxima e fui.